Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma vez a página do seu Vote aqui no YouTube. Este canal, na sua telinha, nós aparecemos para trocar ideias, conversar, debater assuntos interessantes sobre a história, sobre a política, sobre a sociedade, enfim, assuntos que interessam a todos nós. E olha, eu estou sem a máscara porque estou aqui no meu trabalho e nesse trabalho eu estou isolado, não tem ninguém do meu lado. Então, mas a máscara está aqui, ó. Quando eu vou para casa, eu boto a máscara, né, me protejo e protejo a todos que estão ao meu redor. Fundamental. Não precisa da autorização do presidente, do governador, do prefeito. É uma questão de consciência, de bom senso, tá? De solidariedade. A máscara pode salvar a sua e também de muitas vidas que te acompanham no dia a dia, tá bom? Gente, o assunto hoje é palpitante, tá? Vocês sabem que nós tivemos uma época de chumbo aqui, a ditadura militar. E como é que foi a redemocratização? O período pós-militares no poder, que durou de 1964, com o golpe militar, até 1985, quando houve a eleição direta para a presidência da República. Começou-se, então, a redemocratização. Bom, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Após os 24, 25 anos, praticamente, de ditadura militar, quando alguns afirmam não ter existido corrupção, tem gente que fala que durante a ditadura militar não teve corrupção, não teve nem AI-5, a imprensa era livre, tá? Não tinha nenhum tipo de mordaça, né? Acredite se quiser. Pois é, muita gente fala que essas coisas não aconteceram na ditadura militar, nem tampouco houve corrupção. Bom, após esse período, iniciou-se no Brasil uma nova fase, a fase de redemocratização. Ou seja, o povo pôde eleger os seus mandatários, presidente, governadores, prefeitos, enfim. Durante o governo do presidente João Batista Figueiredo, em 1983, a campanha das diretas já, eu vou retomando antes disso, a direta já, com o Dante de Oliveira, que foi governador de Mato Grosso, na época era deputado federal, do extinto MDB, né, fez a campanha, ele foi o autor da emenda Dante de Oliveira, levou seu nome, inclusive. Pois é, isso começou-se então no país inteiro a campanha pelas diretas já, que infelizmente não passou no Congresso. Manobras fizeram com que o povo não vencesse. Mas, 2 anos depois, em 1986, uma das maiores dívidas externas do Brasil, o Brasil estava atolado em dívida, né? Enfim, o país estava realmente num caos social, podemos dizer assim, né? Muito desemprego, favelamento, flagelamento em todas as regiões do país, um flagelamento social. Foi eleito presidente, por meio do voto direto, Tancredo Neves, o mineirinho. Pois é, Tancredo Neves, homem de centro-esquerda, tá? Com um histórico de luta contra a ditadura e pela democracia. E muita, mas muita esperança de mudanças para o povo. Tá? Foi assim que Tancredo Neves foi eleito. Mas, pasmem, ele nem chegou a tomar posse. Acometido de uma doença muito misteriosa até hoje, Tancredo Neves morreu, vítima desta doença, sem nem sequer ter tomado posse. Morreu no mesmo dia do Tiradentes, 21 de abril. E aí, uma comoção nacional, enterro de Tancredo Neves, e no lugar dele, quem toma posse? O vice-presidente, José Sarney. Homem de letras, acadêmico, líder do Império Maranhense, lá no Maranhão ele já tinha um grande império. E ele governou o Brasil com uma inflação galopante. A pobreza popular borbulhando por todas as regiões e com os bancos, empresários e multinacionais tomando porres de lucros. Assim se apresentou Tancredo Neves, tá? Um presidente que ocupou o espaço, na verdade, do Tancredo Neves. José Sarney governou durante praticamente 4 anos. Em 1990,
surge o Lula, pela primeira vez no cenário nordestino, metalúrgico, sindicalista, por disputar a presidência com o midiático global da época, com Fernando Collor de Mello, caçador de marajás. Pois é, saía lá de Alagoas e, com o apoio global, o caçador de marajá, Fernando Collor, venceu as eleições. E no primeiro dia de governo, no primeiro dia, o que ele fez? Deu um tiro na poupança de todos nós brasileiros. Confiscou as poupanças, tá? O dinheiro de milhões e milhões de brasileiros. Muitos deles chegaram, inclusive, alguns a se suicidar por conta do desespero da noite para o dia, não ter com o que contar, não ter mais dinheiro nenhum no banco. Então foi realmente um desespero para muitos, que chegaram até ao suicídio. Mas antes de ter o mandato cassado, 2 anos depois, o Fernando Collor ainda teve algumas ações, além de confiscar a poupança, o dinheiro do povo. Ele abriu o país para a indústria automobilística, por exemplo. Ele dizia que os nossos carros eram carroças, então abriu para as multinacionais. Passeou de jato, carro de combate, né, helicóptero, até finalmente ser pego num escândalo e, na época, meio assassinato do Paulo César Farias, foi impeachmentado. Aliás, antes de ser impeachmentado, ele entregou sua carta de renúncia, né? Mas teve um processo de impeachment e ele saiu com a sua esposa, né? Expulso praticamente do Palácio da Alvorada, após ser acusado de corrupção pelo próprio irmão, vejam vocês, o Pedro Collor de Mello, e novamente, no lugar dele, 2 anos depois de ser eleito, quem toma posse? O seu vice, para terminar o mandato. Quem que era? Na verdade, o seu vice novamente era do agora PMDB, o Itamar Franco. Collor deixou para o seu sucessor um país com inflação alta, escândalos de corrupção, diferenças enormes entre as classes sociais. O abismo social já se acentuava cada vez mais. Muita fome, pobreza, desemprego, né? Altos níveis de miséria em todo o país. Foi assim que Collor deixou o Itamar. Deixou ele na mão? Não. Deixou ele com a inflação. A inflação galopante, absurda. Os preços se multiplicavam nos mercados, em todos os comércios. Muitas lutas contra a inflação altíssima e dívida externa no Brasil. O Itamar e seu ministro da Economia, o então Fernando Henrique Cardoso, já surgiu o nome de Fernando Henrique Cardoso, já no governo Itamar. E aí eles lançam o Plano Real, com uma nova moeda, o real, valendo milagrosamente igual ao dólar da época. Ele equiparou o real ao dólar. Fizeram uma magia econômica, financeira, e a moeda brasileira se transformou em real, como é até hoje, e se equiparou na época ao dólar. Aí eles conseguiram manter a inflação. Na verdade, o pai do real, em 1994, que era o ministro, né, da Economia, Fernando Henrique Cardoso, aproveitando os bons resultados da mudança da moeda, da economia e a popularidade, venceu a eleição mais uma vez contra o ex-metalúrgico Lula, o Fernando Henrique Cardoso, na época do PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, né, com uma economia podendo ser considerada estável, né. Fernando Henrique ficou 8 anos no poder, 2 mandatos. Pois é, e entre altos e baixos, o que ele fez? Abriu o mercado brasileiro para as multinacionais, iniciou junto com seu partido, o PSDB, um grande movimento de privatização. Vale do Rio Doce, enfim, bancos. Houve uma grande privatização no país. A desestatização foi borbulhante. Empresas de energia, empresas de água, um governo considerado neoliberal. Esse termo surge basicamente no governo do Fernando Henrique Cardoso, neoliberal, em que aumentaram os índices de desemprego, pobreza, miséria, o abismo social aumentou, a concentração de riqueza na mão dos poderosos
e muita pobreza por todo o país. Este foi, sim, o resultado final dos 8 anos de mandato do Fernando Henrique Cardoso. Isso se refletiu nas urnas, porque neste cenário, em 2002, o Partido dos Trabalhadores, PT, lança novamente à presidência da República o nordestino Luiz Inácio Lula da Silva. Encontra, na época, o José Serra, candidato do PSDB, partido que estava à frente do país, mas mesmo assim, com a situação caótica da população brasileira na época, Lula vem do PT, das forças, da base dos trabalhadores e, vindo do Nordeste, consegue vencer a eleição contra os poderosos do PSDB, contra a Globo, inclusive, na época. O Lula conseguiu, sim, se eleger. Lula lá, como dizia a música, no Palácio do Alvorada, ele inicia um governo e, de cara, a sua meta, fome zero. Todo brasileiro tinha direito a um prato de comida, a 3 refeições por dia, era o que ele dizia. Né? Na época mobilizou aí a classe empresarial, a classe social, a classe artística, enfim, contra as privatizações. Né? Ele foi na contramão da privatização, buscando uma distribuição de renda mais justa para os pobres de todo o país. Lula também enfrentou escândalos em seu governo, pois é, como por exemplo o mensalão, no primeiro mandato, envolvendo vários deputados federais no Congresso Nacional. Né? O mensalão, R$30 mil para cada deputado, foi um escândalo na época, mas ele escapou do escândalo. Com a economia estabilizada, a dívida externa sob controle, altos índices de aprovação e popularidade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? A política socialista de melhoria da qualidade de vida da população teve realmente o seu reconhecimento. Tanto é que Lula manteve a economia controlada, em alta, contudo, não interferiu nos lucros exorbitantes dos bancos, nas taxas de juros elevadas e mantiveram um sistema financeiro extremamente lucrativo. Mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo um partido considerado socialista, mas não mexeu com a ciranda financeira, que na verdade escraviza os trabalhadores, né? Dando mais poder aos empresários, produtores e banqueiros. Em 2014, depois de 8 anos à frente, Lula consegue, mesmo com algumas dificuldades, o PT e o Partido dos Trabalhadores ainda estava forte. E em 2014, pela primeira vez, uma mulher é eleita presidente da República, Dilma Rousseff. Ela assume um país com todas as possibilidades de se tornar uma das maiores potências econômicas e sociais do mundo. Aliás, o Brasil já era, na época, considerado a sexta, sétima economia, potência econômica do mundo. Né? A Dilma mantém as políticas sociais. Ela continua mantendo as mesmas políticas sociais, tentando beneficiar a classe trabalhadora, acelera os investimentos na educação básica, superior, na saúde, as UPAs, enfim, inicia a interferência na ciranda financeira, aí a ciranda bancária, nas taxas de juros, ou seja, colocou o dedo no cerne do sistema capitalista, que é a economia, o banco. E aí é que ela começou a sua derrocada. Seu primeiro mandato, ela transcorreu normalmente, tanto que foi reeleita. Ela, nos primeiros 4 anos, ela continuou tendo uma política um pouco conservadora com relação ao próprio Lula, né? Não mexeu tão violentamente na economia, não. Mas, em seu segundo mandato, as forças ocultas do capitalismo agiram rapidamente para conter a diminuição dos lucros e conseguiram derrubar o governo petista, colocando em seu lugar, mais uma vez, o presidente do PMDB, Michel Temer. O vice, sorrateiramente, conseguiu ocupar a cadeira no Palácio Paiaguás. O vice-presidente do PMDB ficou 2 anos no poder, tempo suficiente para privatizar alguns estaduais, né? Empresas importantes como a Embraer, além de abrir os poços de petróleo da pré-sal
aos exploradores internacionais. Agora não é mais só a Petrobras. Queria inclusive privatizar já a Petrobras, não conseguiu, né? E aumentou assim o poder dos ricos, dos poderosos, aumentaram suas conquistas, enquanto os trabalhadores, os pobres, continuaram se lascando. Aí sim começou-se a desenvolver aí uma política neoliberal ferrenha. Pois é, mas em 2018, entre facada, né, que está sendo investigada, entre a luta do PSDB com o PT mais uma vez, né, surge o capitão do exército, surge o salvador da pátria, para mudar o Palácio Alvorada, né, a serviço do capitalismo selvagem norte-americano, prestando continência sempre a serviço do capitalismo selvagem. E quem está lá, quem que foi eleito? O capitão do exército Jair Messias Bolsonaro. Um ano de governo, ele já, logo de início, conseguiu aprovar leis que atingem diretamente a classe trabalhadora. Já a Previdência, né? Quem se aposentava com 40 vai se aposentar com 50, 60 anos, muitos dizem que nem vai mais se aposentar, né? Reforma trabalhista, que mexe com os direitos dos trabalhadores e beneficia os empresários. Bolsonaro pretende, inclusive, acelerar as privatizações das empresas estatais, como, por exemplo, a Petrobras, já está fatiando a Petrobras para vendê-la, Embratel, Correios, Casa da Moeda, chegou-se a cogitar isso, ainda não está descartado, Banco do Brasil, né? Além do sistema educacional, do sistema de saúde, em meio a uma pandemia. O Brasil vive, assim como o mundo todo, hoje é o segundo país em número de contaminações, mais de 2 milhões de contaminados pela Covid-19, já beirando os 80 mil mortos, tá? 80 mil mortos pela Covid. Uma grande pandemia aí, polêmica de usa máscara, não usa máscara, cloroquina, não usa cloroquina, enfim, isolamento social para todo mundo ou isolamento vertical, uma contradição, um diz que me diz, que uma luta incansável. E eu confesso para vocês, nesses anos todos, nunca tinha visto uma inércia tão grande da população. A população parece que, temendo a pandemia, está de mãos atadas ali, acorrentados, algemados ao pânico, ao medo, ao mesmo tempo angustiada com a situação do país. Meio ambiente, escândalo atrás de escândalo, milícias, enfim, cadê o Queiroz? Queiroz aparece, agora a mulher do Queiroz estava desaparecida, agora eles estão presos em domicílio. É uma dificuldade. Conflitos e ameaças de mais um golpe, né, militares contra o Supremo Tribunal, depois o Congresso Nacional, enfim. O Brasil vive uma grande insegurança, uma instabilidade social e uma pandemia ameaçando a vida de milhares e milhares de pessoas. Essa é a situação em que nós vivemos hoje. Mas se diz democrática, uma democracia. Então o povo tem que pegar essa democracia em suas mãos, raciocinar, pensar e discutir o que nós queremos para o nosso país e para a nossa população. O melhor para a maioria de nós brasileiros. É isso que a gente precisa realmente pensar. Inteligência, boa fé, boa vontade, solidariedade. Eu fico por aqui. Inscreva-se na nossa página, tá? Vote, V-O-O-T-I, V-O-O-T-I. Inscreva-se, divulgue a nossa página, nós estamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.